Qual que é a minha proposta? A gente falar aqui, então, do profissional farmacêutico, né? Quais são os nossos desafios e nossas oportunidades de mercado. Para aqueles que não tiveram contato pessoal comigo ou que já tiveram, só fazer aqui uma rápida apresentação. Eu me formei em farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, no ano de 2000, 99 eu concluí o curso de farmácia, né? E nesses 20 anos aí já atuando como profissional no mercado, eu já passei aí por algumas empresas e alguns setores específicos da profissão. Então, eu trabalhei na Drogaria Araújo por um tempo, atuando na dispensação, fui trabalhar também na Araújo na farmácia de manipulação, na Araújo fui fazer visitação médica, trabalhei numa farmácia de manipulação em BH, na Prímula, fazendo um trabalho aí de área comercial e também visitação médica. Trabalhei numa empresa de consultoria farmacêutica, na Farmaminas. Depois eu fui para a indústria, trabalhei na Hipolabo, indústria farmacêutica. Trabalhei no laboratório Hemobel também, como coordenador lá da microbiologia. Trabalhei numa empresa de suplementos analíticos para laboratório, bioquímica e química limitada, como gerente regional de vendas. Atuo na docência já tem aí 10 anos, né? Atuando em duas instituições de ensino, coordeno o núcleo de pós-graduação do Pitágoras, né, das marcas Unopar, Anhanguera, presencial e à distância. Atuei no Conselho de Farmácia por um bom período, né? Então eu comecei no Conselho de Ética, na Comissão de Ética do CRFMG. No ano de 2011 eu participei de um processo eleitoral e eu fui eleito como diretor, vice-presidente do Conselho de Farmácia de Minas, juntamente com o cargo de conselheiro regional. Eu fiz aí um mandato de 2 anos, depois fomos para uma reeleição, fui reeleito por mais 2 anos, e aí eu encerrei meu período como diretor, né? Depois eu saí candidato como conselheiro, fiquei mais 4 anos como conselheiro regional, e na última eleição eu fiquei como conselheiro regional suplente lá da casa, tá? Então ainda estou em stand-by no Conselho de Farmácia de Minas como conselheiro regional suplente. No ano de 2018 eu tive uma oportunidade de assumir a vice-presidência da FUNED, né, da Fundação Ezequiel Dias, que também abriu um pouquinho as minhas portas, os meus horizontes, para um mundo maior, que é o mundo do setor público. Também atuei como perito judicial em algumas comarcas aqui de BH, auxiliando aí o juiz no desmembramento de alguns processos judiciais. Então, tem uma passagem grande aí pelo mercado, né? Dou muitas aulas em cursos de pós-graduação, não só em Minas, mas em outros estados. Então, tem uma vivência para poder passar para vocês aqui no dia de hoje, ok? Eu vou seguir a apresentação proposta. No final, eu abro para perguntas, e aí, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Vamos lá. Então, a primeira coisa, né, para a gente poder iniciar aí a nossa palestra, para a gente poder contextualizar o mercado farmacêutico, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Por quê? Para a gente projetar o futuro, é necessário a gente conhecer e entender o passado e entender como que está o nosso presente, né? Muitas vezes a gente entra numa palestra dessa já pensando o que eu vou ter de grandes oportunidades lá na frente, mas é importante a gente entender o que acontecia no passado. E o passado, ele é muito bonito para a nossa profissão, tá? Então a gente vai dar uma voltinha rápida aqui no passado, contextualizar o presente e a gente fazer uma perspectiva futura para a nossa profissão. Porque o futuro, ele depende de nossas ações atuais, né? Ou seja, isso depende única e exclusivamente do que nós vamos fazer para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Então, vamos fazer aqui um backzinho rápido, vamos voltar aqui no nosso passado. Por que eu falo que a profissão ela é bonita, bela, maravilhosa? Porque ela é uma das mais antigas profissões da humanidade. Desde tempos remotos, os homens já se tratavam, desde lá do períodos remotos mesmo, no nomandismo, né, os homens já se tratavam para algumas enfermidades. Usavam inicialmente as plantas medicinais, derivados de animais,
também produtos químicos, né, encontrados na natureza. E essa ciência, esse conhecimento, ele foi se perpetuando, ele foi ganhando corpo e, juntamente com a filosofia, né, grega, romana, a farmácia, ela sai do empirismo, né, e entra na época do Renascimento, já pensando realmente em que poderia estar acontecendo com o indivíduo que poderia levar ele às enfermidades. No início era tudo crença de pecado, tinha muita coisa ligada à religião. A partir do Renascimento, e com os pesquisadores, e aí vem Hipócrates, vem Galeno, né, considerado Hipócrates o pai da medicina, Galeno o pai da farmácia, a pesquisa ela começa a nascer. No princípio, a farmácia e a medicina ela andavam juntas, e muitos livros da antiguidade, quando a gente vai ler, as pessoas que faziam diagnóstico, já faziam a preparação das formulações, já administrava isso diretamente no paciente. E elas se desmembraram, né, com o passar aí do tempo, onde a medicina ficou focada na parte do diagnóstico e a farmácia no cuidado com a produção dos medicamentos e a dispensação dos medicamentos. Com essa segregação, vem a importância, aí sim, da profissão farmacêutica, né, por meio do farmacêutico, focado no medicamento. Então, a gente meio que afastou do diagnóstico e focamos no fármaco, focamos no medicamento. No período inicial, né, nós tínhamos aí os antigos boticários, que nada mais era um local onde a pessoa saía com a sua prescrição de diagnóstico do médico e chegava nessas farmácias para que as fórmulas fossem feitas de forma artesanal, né, manual, e o paciente era muito bem recebido. O paciente ele era recebido pelo nome, né, o farmacêutico, à época, ele personalizava o seu tratamento, e não vamos tardar muito disso, né, até nos tempos remotos, aí, mais recentes, a gente ainda tinha profissionais farmacêuticos com essa linha do boticário, né, de um atendimento personalizado, dedicado ao nosso cliente. E com o passar do tempo, essa figura do boticário foi desaparecendo, principalmente com a Revolução Industrial, porque enquanto aqui todos os produtos eles eram artesanais, né, preparados de forma magistral, personalizada, com a Revolução Industrial, agora as indústrias farmacêuticas entraram nesse meio e todos os medicamentos começaram a serem produzidos em larga escala. E começaram a chegar caixinhas de remédio nas farmácias e drogarias. E com essa chegada das caixinhas de remédio nas farmácias, muda-se um pouco o cenário e a posição do boticário. Né? O boticário, ele começou a enxergar outros mercados. O boticário, eu estou falando aqui, o farmacêutico à época, né? Ele começa a enxergar aí outros mercados na própria indústria farmacêutica e num setor que estava em franca expansão, que era o setor de análises clínicas. Né? Resultado de tudo isso, né, aquele farmacêutico meio que abandonou um pouco as farmácias e drogarias, né, nas mãos aí de práticos, oficiais e etc., e foi dedicar ao serviço do setor de análises clínicas e também atuando na produção dos medicamentos. E aí as farmácias perderam um pouco o foco. Isso é um ponto que reflete até hoje para a nossa profissão farmacêutica. Então, é importante a gente entender, né, esse cenário, porque é um cenário que ainda impacta a nossa profissão ainda em 2020. Tá? Uma profissão antiga, né, respeitada, mas que sofreu mudanças e adaptações aí com o período da Revolução Industrial. Ok? E hoje, né? Como é que está essa nossa profissão farmacêutica hoje, no ano de 2020? Adianto que, quando eu formei em 2000 para 2020, em 20 anos, muita coisa mudou. Tá? Nós profissionalizamos mais a profissão, o mercado se tornou mais competitivo, são outras perspectivas, outros paradigmas, né? Dilemas que foram surgindo com o passar do tempo. Então, vamos tentar fazer aqui uma breve reflexão
né, de como que está esse mercado farmacêutico hoje, onde nós estamos hoje. Hoje, o mercado farmacêutico é a segunda maior área de movimentação financeira do mundo. Só perde para a indústria petrolífera. O impacto é muito grande, e a força desse setor é enorme. Estamos diante de uma pandemia, né, de um vírus que está dizimando grande parcela da população, né? Quem são os grandes alvos nesse mercado hoje, diante de uma pandemia dessa? As indústrias farmacêuticas. Nós estamos numa briga, numa procura por um medicamento antiviral que seja eficaz, e aí foram surgindo vários nomes aí, né? Na onda, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitoxanamida, azitromicina e etc. Ou seja, cada indústria, né, com o seu fármaco, com o seu produto, e uma busca agora incessante, né, pela vacina do coronavírus. Ou seja, todas as grandes indústrias farmacêuticas estão aí focadas na busca e desenvolvimento de uma vacina. Para por aí? Não. Tem um diagnóstico, né? Olha só, logo que descobriu a doença, começou a se fazer o diagnóstico dos pacientes positivos para o coronavírus. Depois a Anvisa liberou os testes rápidos, e aí veio uma chuva. As indústrias de diagnóstico de testes, que aqui em Minas Gerais é muito grande, né, veio e importou, conseguiu revalidar, registrar. Nós tivemos aí um boom de testes rápidos. Somente em laboratórios de análises clínicas? Não, os testes também foram liberados para as farmácias, drogarias. Ou seja, nós estamos num mercado, por termos escolhido farmácia, que é o segundo mercado financeiro no mundo, ou seja, de alto impacto globalizado. Um mundo globalizado, né? Ou seja, a gente está aqui, mas as multinacionais estão aqui, as indústrias farmacêuticas estão no Sudeste Asiático, é lá que produz os princípios ativos, é China, Vietnã, Mongólia. Lá a gente importa esses princípios ativos, aqui a gente faz o processo de manufatura, embala e comercializa esses produtos. Então, nosso mercado é o segundo maior de movimentação financeira no mundo. Isso traz alguns impactos para a gente, tá? O setor farmacêutico, em expansivo crescimento e renovação, mesmo diante da crise econômica. Final governo Dilma, início governo Michel Temer, nós tivemos um baque na economia brasileira, né? Ou seja, aquilo que muita gente foi desempregada, o setor de construção civil praticamente estagnado até hoje, né? Não se vê construção de estradas, prédios. Agora que o setor de engenharia está começando a se recuperar. No meio desse baque globalizado no Brasil, o que a gente mais via era novas farmácias abrindo em vários bairros, laboratórios de análises clínicas abrindo em outras localidades, indústrias farmacêuticas produzindo, criando novas plantas fabris, Montes Claros, Pouso Alegre, Anápolis, etc, etc. Ou seja, um negócio muito estranho. Se está todo mundo em crise, o povo está perdendo seus empregos, muitas empresas estão pedindo falência, e o setor farmacêutico crescendo? Sim, crescendo. Por quê? Nós estamos diante hoje de um aumento de expectativa de vida. Há uns anos atrás, a média de vida de uma pessoa no Brasil era de 50 anos. Hoje está na faixa dos 72 anos. Então, a gente vive mais, tá? Vive mais porque os meios diagnósticos são mais eficazes, os medicamentos são mais eficazes no tratamento das doenças, a gente tem condições urbanas, né, que nos auxiliaram a isso, água tratada, saneamento básico, diagnóstico precoce, promoção da saúde, muitas coisas que favorecem o aumento da expectativa de vida. Isso para nós é bom, porque quanto mais as pessoas vivem, mais elas vão consumir medicamentos. Então, é um mercado para a gente interessante. Não só consumir medicamento, mas vai precisar de exame laboratorial e vai consumindo outros produtos que têm relação direta com a nossa profissão. Então, enquanto algumas áreas e setores passam pelos altos e baixos, como, por exemplo, a própria engenharia, né, que tem aqueles períodos de alta da engenharia, mas tem os períodos de baixa, o nosso setor segue mais ou menos uma curva de 1 grau. Vamos dizer, aí, meio que exponencial, né? Enquanto muitos setores estão patinando, a indústria petrolífera tem hora que patina também, o setor farmacêutico ele só cresce. Então, investimento. Porque a gente sabe que hoje a gente está em crise 1 ano, 2 anos,
mas daqui a 3 anos essa crise passa e as pessoas vão viver e vão consumir medicamentos e vão consumir serviços farmacêuticos. Então, nós, mais uma vez, estamos num mercado que nos favorece. O mercado de saúde é um mercado em crescimento. Uns 3 anos atrás, é uma pesquisa das 10 profissões mais promissoras do Brasil, e uma delas era o farmacêutico, tá? Então, assim, o farmacêutico e o enfermeiro, são dois aí que estão... agora com o coronavírus, isso expande mais ainda. A gente consegue realmente identificar a importância do profissional de saúde no meio de uma pandemia, tá? Então, é um setor em expansão. Mas, é um setor em expansão, mas estamos diante de um oligopólio. O que é isso? É um setor grande, que dá muito lucro, mas está centralizado na mão de poucos, tá? Quando eu olho o setor da indústria farmacêutica, pego aqui um gráfico, quais são as 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo, isso dado atualizado de 2019, tá? A gente pega aqui em primeiro lugar a Pfizer, né, a maior indústria hoje é a indústria americana, né? Então a Pfizer está aqui em primeiro lugar, depois Roche, a Johnson & Johnson, a Sanofi, Merck, Novartis, AbbVie, Amgen, a GlaxoSmithKline Beechman e a Bristol Myers Squibb. Então, eu estou aqui diante das 10 maiores empresas farmacêuticas e que dominam o mundo globalizado, né? A gente pegar um cenário desse e trazer esse cenário no Brasil, a gente vai ver que a gente tem participação dessas empresas no mercado brasileiro, direta ou indiretamente. E nos 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo não aparece nenhuma brasileira. Então, nós estamos aí com um mercado gigantesco na mão de poucos. E se a gente for verificar hoje, né, o desenvolvimento de vacinas para o coronavírus, essas grandes empresas estão todas correndo atrás de fazer a vacina em primeiro lugar, na frente das outras. Então, é uma briga por esse mercado. Então, é um mercado oligopolizado, né, na mão de poucos. Ok. E a indústria nacional? Olha, a indústria farmacêutica nacional ela está em amplo crescimento. Nós tivemos um boom da indústria nacional. Há uns anos atrás, a gente tinha 2 tipos de medicamentos no mercado, que eram os medicamentos de referência e os medicamentos similares, que não era nem bom, nem ruim, mas não tinham qualidade comprovada. No mercado, eles eram conhecidos, os similares, até de medicamentos bonificados, ou BO, né? Aqueles medicamentos de baixa qualidade. As indústrias farmacêuticas nacionais produziam esses medicamentos bonificados. Com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar, né? Começou a ter um investimento em pesquisa e desenvolvimento, algumas indústrias começaram a produzir seus próprios princípios ativos e lançando esses produtos no mercado, algumas se destacaram mais ainda nisso, em produtos inovadores, como a Cristália e etc. Mas nós tivemos um boom desse mercado da indústria no Brasil, principalmente com o desenvolvimento dos medicamentos genéricos, tá? E aí algumas marcas começaram a se consolidar. A MS, né? A Eurofarma, a Neoquímica, a CIMED, o Axê, quando fez a aquisição aí da biosintética. Então, algumas marcas, e aí eu estou falando das top 10 marcas nacionais de produção de medicamentos no Brasil, né? Então, a gente pega no ranking, a MS Pharma é em primeiro lugar, e a MS está só crescendo. Saiu uma matéria essa semana que a MS está investindo 150 milhões de reais em propaganda, trazendo algumas personalidades públicas importantes na sociedade para fazer propaganda da marca, porque hoje não precisa divulgar o fármaco, eu divulgo a marca, né? E aí é tão interessante que a gente faz um marketing assim focado em marca, que a dona Maria e o seu José hoje chega lá na drogaria para comprar um medicamento e fala assim, eu quero o genérico, mas tem que ser da MS. Ó, eu quero o genérico da Medley. Ó, tem que ser aquele genérico da caixinha rosa. Ó, o genérico tem que ser da caixinha amarela. Ele já exige uma marca. É genérico. O princípio ativo é o mesmo. Não interfere o que é, mas diferencia a marca. Então, hoje tem um marketing de marca muito forte com as indústrias nacionais, inclusive patrocinando time de futebol, corrida de Stock Car, times de vôlei, etc. Eu tenho que colocar a marca na cabeça das pessoas. Então, aqui MS, Neoquímica, Teuto, Medley, Eurofarma, Germed, CIMED, Axê, Sandoz e Prate Dona Dulce. Quando a gente olha aí
essas top 10, a gente verifica que hoje algumas dessas empresas não são 100% capital nacional, né? Algumas indústrias multinacionais, de olho nesse mercado farmacêutico brasileiro, fizeram a visão de algumas indústrias, porque hoje o Brasil está entre os 5 maiores mercados consumidores de medicamentos no mundo. Então, isso abre os olhos do mundo. Se aqui a gente consome tanto medicamento, vale a pena investir no Brasil, tá? Então, é um setor em plena expansão. E como eu disse, como esse mercado estava crescendo tanto, algumas indústrias chamaram a atenção, né? Então, a Medley, que foi uma das primeiras produtoras de genérico, foi a primeira produtora de genérico no Brasil, junto com a MS, né? Foi adquirida pela Sanofi Aventis, né? Então, a Medley hoje é uma empresa do grupo Sanofi, e a Teuto também teve parte do seu mercado adquirido pela Pfizer. Então, a gente tem outros casos assim, não vale a pena citar todos, mas de que indústrias multinacionais entraram dentro do nosso setor farmacêutico, porque estamos diante de um mercado em expansão, ok? Se eu falo que o mercado da indústria está em expansão, toda a cadeia produtiva do setor farmacêutico também está em expansão. E se eu tenho, olha, pesquisa e desenvolvimento no setor industrial farmacêutico, essa pesquisa e desenvolvimento gera produção, então eu tenho vários polos produtivos e alguns polos importantes. Minas Gerais, a gente é um polo importante das indústrias farmacêuticas, região de Pouso Alegre é uma região grande, eu tenho aqui em Belo Horizonte várias indústrias aqui localizadas, né? Então, se eu pego lá a CIMED, União Química em Pouso Alegre, Medquímica em Juiz de Fora, eu tenho Farlab em São José em Lagoa da Prata, a gente tem a Hipolabor em Sabará, Hipofarma em Ribeirão das Neves, Farmaciência em Betim, né? Montes Claros é um polo gigante, tem lá Novo Nordisk, que é uma grande multinacional, a Hipolabor agora abriu uma unidade nova lá. Então, assim, a gente tem um polo grande em Minas Gerais em relação à produção de medicamentos. E esses medicamentos têm que escoar a produção, né? A produção vai ser escoada por transportadoras e distribuidoras. Então, transportadora e distribuidora tem que ter farmacêutico responsável técnico por elas. Então, é um mercado também que cresceu muito. Muitas empresas de transporte que não transportavam medicamentos passaram a transportar, e isso abriu oportunidades para nós, farmacêuticos. Esse medicamento ele vai ser escoado para o ambiente hospitalar, né? Então, aqui o hospital também é um setor que cresceu bastante, né? Principalmente em atuação do profissional farmacêutico, nós vamos falar dele, mas esse medicamento também pode ser escoado para o varejo, né? Para as farmácias e drogarias. E toda essa cadeia produtiva cresce. Se eu aumento o consumo, né? Eu aumento o consumo desse produto também no ambiente hospitalar, eu aumento o consumo desse produto também nos estabelecimentos farmacêuticos de farmácia e drogaria. Então, a cadeia produtiva ela cresce junto com o nosso setor farmacêutico. Ok. Então, quando eu bato o olho aqui num slide desse, né, e vejo o que nós temos aí de mercado farmacêutico para a atuação nossa, né, enquanto profissional. Eu falei da farmácia hospitalar, né? A farmácia hospitalar é um setor hoje crescente, e alguns setores específicos dentro da farmácia hospitalar estão crescendo muito. Tá? Antigamente, a farmácia hospitalar, a gente falava de gestão da farmácia hospitalar. A farmacêutico ficava dentro da casinha ali, simplesmente pegando prontuário e dispensando medicamento. A história muda. Eu desenvolvo uma nutrição parenteral forte dentro da farmácia. A nutrição é uma área privativa do farmacêutico, a nutrição parenteral. A produção de fármacos citostáticos, né? A farmácia antineoplásica, então a produção dos medicamentos da quimioterapia é uma área privativa do farmacêutico, também específica nossa, e a farmácia clínica, nós vamos falar dela também mais à frente. Isso abriu um leque gigantesco para esse setor, que é o setor da farmácia hospitalar. A farmácia comunitária, né? A gente vai falar dela também. A farmácia comunitária é que enquadra as farmácias públicas e também a farmácia comercial, né? As drogarias. E junto com elas a gente tem a farmácia homeopática, a antroposofia, a oftalmologia, pessoal. Isso aqui é interessantíssimo. A gente pensa em hospital e pensa assim, só farmácia hospitalar.
Mas existem hospitais especializados. Eu tenho hospital ortopédico, eu tenho hospital oftálmico, eu tenho as clínicas de oftalmologia, eu tenho as clínicas de cirurgia plástica. Então, existem algumas especificidades dentro desse setor de farmácia hospitalar. Eu tenho uma ex-aluna que ela se tornou especialista em farmácia oftálmica. Ela só trabalha com clínicas oftálmicas. Então, se especializou nisso. Então, eu tenho farmácias especializadas, né, dentro de alguns núcleos, hospitais ou clínicas, que exigem uma certa especificidade do farmacêutico. As farmácias públicas, de uma forma geral, né, seja ela municipal, estadual, federal, ONG, filantrópica, farmácia da igreja, farmácias comunitárias, tá? Farmácia aqui, tá? Pública. As farmácias com manipulação, também chamadas de farmácias magistrais. A farmácia odontológica, uma área que está crescendo agora, né? Ou seja, a produção de medicamentos para a odontologia, personalizar. Então, eu vou fazer uma formulação para clareamento dental a partir de uma carbamida, um gel de carbamida. Eu consigo fazer formulações hoje para a área odontológica e para a área veterinária. Então, aqui, ó, uma área que cresceu muito, a farmácia veterinária. Dentro desse segmento magistral, assim como a gente teve no segmento hospitalar, a gente teve uma segmentação grande desse setor. Olha, antigamente a farmácia de manipulação fazia tudo, agora começou a segmentar. Olha, eu vou ter farmácia mexendo só com odontologia, eu vou fazer uma farmácia veterinária, né, para cuidar só de veterinária, eu vou fazer uma farmácia dermatológica só para cuidar de cosmético, atuar, fornecer produtos para quem quer trabalhar com a estética. Eu posso focar em dermatocosméticos, então uma farmácia específica nisso. A gente tem várias aí no mercado, Dermage, que se especializaram nesse tipo de produto, e inclui também algumas farmácias, eu conheço de uma amiga, ex-colega de faculdade, que se especializou na área de nutrição. Então, ela atende os nutricionistas na parte de suplementação alimentar, né, que é a Lantana. Então, a André vem fazendo um trabalho muito legal aí, atendendo um público especializado, tá? E aí segue, ó, a área pediátrica, a farmácia geriátrica, a oncológica, a radiofarmácia, né, a farmácia nuclear, a fitoterapia, inclui a alternativa, né? Entra aí a terapia ortomolecular, a floralterapia, a aromoterapia. Então, quando eu estou falando de farmácia, é uma coisa muito ampla. Olha o tanto de tipos de farmácia que nós temos para a atuação nossa enquanto farmacêutico. Então, a gente pensa em farmácia, eu estou pensando talvez muito fechadinho numa caixa, pensando nesse carinha aqui, ó, drogaria. Olha, agora, olha o que é drogaria nesse universo de mercado que a gente tem. É lógico que a gente, quando olhar em números, eu tenho muito mais drogarias, né? Mas, em termos de atuação profissional, eu tenho um leque muito maior de oportunidades, seja para trabalhar como colaborador ou ter o meu próprio negócio, né? Ser um empreendedor, nesse segmento que a gente está chamando aqui de farmácia. Beleza? Então, olha, nós temos amplas possibilidades de mercado na indústria farmacêutica. E se o mercado da indústria está em expansão, a gente segue essa cadeia produtiva, que vai atingir o segmento hospitalar e o varejo, né? As farmácias e drogarias. Se eu olho a indústria farmacêutica, só na indústria, eu tenho vários setores na indústria, né? A garantia da qualidade, eu tenho a validação, eu tenho assuntos regulatórios, eu tenho produção, tenho pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, logística, marketing, projetos, etc. Cada setor desse emprega 1, 2, 3, 4 farmacêuticos, tá? Então, é um mercado grande, é um mercado em expansão, né? Esse mercado da indústria farmacêutica. O que eu quero deixar claro para vocês? Eu já recebo muita gente falando assim, professor, tem muita vaga na indústria, mas eu não consigo porque lá pede experiência e eu não tenho experiência. A experiência vocês vão fazer agora na faculdade, em estágios, nós vamos falar bastante disso, tá? Durante os seus estágios.
você tem a opção de fazer seu estágio em indústria, fazer seu estágio em análises clínicas. O estágio em indústria te exige mais, porque eles vão te pedir dedicação exclusiva, vai ser 8 horas para você ficar dentro de uma indústria, para cumprir uma carga horária maior. Mas se o seu sonho é atuar na indústria farmacêutica, aproveite a oportunidade agora de se fazer um bom estágio, tá? Eu até divulguei essa semana, 2 indústrias aí abriram os processos seletivos para estágio, aí é processo seletivo mesmo, tá? Então, eles vão pegar todos os currículos, analisar perfil, porque também não são muitas vagas para estágio, vão pegar os bons. E aí, seleciona, o indivíduo faz o estágio e eu falo para vocês, daqueles que fazem o estágio na indústria, eles já praticamente ficam empregados lá, tá? Se somente não fica se o indivíduo não tem interesse, mas ele vai ter essa oportunidade de ingressar nesse mercado industrial, porque é um mercado que está em expansão, ok? Então, olha, aproveite essa oportunidade aí. O setor magistral é um outro setor também que está crescendo bastante, tá? Como eu disse, né? O setor magistral, ele se diversificou bastante, né? Então, eu tenho a farmácia com manipulação, eu tenho a farmácia odontológica, eu tenho a farmácia dermatológica, eu tenho a farmácia veterinária, né, que atua só com pediatria, e aí inclui os hospitais pediátricos, né? Então, o hospital pediátrico vai trabalhar muito mais com formulações pediátricas do que outros tipos de hospitais. Então, é um setor que cresceu muito e nada mais, nada menos do que o retorno do que o Boticário fazia no passado, né? As formulações personalizadas, as formulações para atender necessidades específicas do cliente. Lógico que algumas farmácias perderam um pouco o foco, começaram a fazer fórmulas que a própria indústria já faz, e muitas vezes não é esse o propósito, né, da farmácia de manipulação. Ela tem a opção de personalizar a dose, alterar a forma farmacêutica, aí fazer um xarope de captopril, um xarope de omeprazol, fazer papéis, né, de medicamento. Então, eu consigo mudar a forma farmacêutica, fazer um creme, um gel transdérmico, né, um creme de um produto que eu não tenho no mercado, associar substâncias que não tem. Então, trazer maior facilidade de adesão do paciente ao tratamento. Em vez de ele tomar 3, 4 comprimidos, eu coloco aqueles 4 princípios ativos numa única cápsula. Então, ele toma uma cápsula só, desde que não tenha incompatibilidades farmacoterapêuticas, né, óbvio. Mas eu consigo aumentar a adesão desse paciente ao tratamento. Então, as farmácias tiveram um boom aí, nós tivemos um aumento gigante nesse setor magistral, tá? E junto com o crescimento das farmácias de manipulação, teve o crescimento das distribuidoras de insumos para as farmácias de manipulação, que também é um outro mercado que cresceu muito, né? E todas essas distribuidoras de insumos têm que ter farmacêutico responsável técnico. Um insumo muito usado, cápsula. As cápsulas de gelatina tem farmacêutico responsável técnico pela produção das cápsulas gelatinosas. Então, junto com o crescimento de um setor, outros setores também crescem por trás, né? Então, é um mercado que vem crescendo bastante. O mercado varejista, e a gente está falando aí do varejo, as farmácias e drogarias, é um baita de um segmento. Nós temos muitas farmácias e drogarias espalhadas pelo Brasil, espalhadas por Minas Gerais, espalhadas em Belo Horizonte, né? Se a gente for focar só aqui na nossa capital, se você imaginar aí no seu bairro, você vai ver quantas farmácias você tem no seu bairro. 3, 4, 5, 6, tá? E hoje é um mercado que está sendo dominado pelas grandes redes, tá? Vira uma briga, né? As redes de um lado e as farmácias independentes de outro lado. E a gente tem um conflito direto entre esses dois negócios, tá? Quando eu olho, né, as maiores, né, redes de farmácias, a gente vai se deparar, né, de um lado aqui com Raia Drogasil, que eram 2 redes separadas e elas se fundiram num único grupo, né, a RD. A gente tem a DPSP, né, que é a Drogaria Pacheco e São Paulo, que também eram 2 redes separadas. A Drogaria Pacheco muito forte no Rio, a Drogaria São Paulo muito forte em São Paulo, né, pelo próprio nome. As 2 se fundiram, né, e formaram também uma grande rede. A Cearense, né, Pague Menos, também uma rede grande, né, e a nossa mineira aí, Drogaria Araújo.
que também suportou toda a pressão que tinha aqui no mercado mineiro, acabando destruindo, né, eliminando seus concorrentes, Drogaria Santa Marta e etc. Essas redes, elas eram muito regionalizadas, né, cada uma no seu local. E começou a faltar espaço onde elas estavam e elas foram procurando outros mercados. E essa procura de novos mercados é ampliar fronteiras, atingir outros estados, e não só os grandes centros, mas também atingir as pequenas localidades, né? Resultado de tudo isso, Minas Gerais. Minas Gerais, Araújo dominava Belo Horizonte, única e exclusivamente, e deixou as outras cidades do estado por conta das farmácias independentes ou algumas redes localizadas, tá? Resultado disso, as outras redes entraram dentro do nosso estado de Minas Gerais, como o famoso mineiro faz, comendo pelas beiradas, né? A Raia Drogasil veio crescendo em algumas cidades, ali no Vale das Vertentes, a Pacheco veio pela Zona da Mata, Juiz de Fora e etc. A Drogaria São Paulo veio pelo Triângulo Mineiro, uma rede foi crescendo ali em região de Valadares e Patinga, a rede indiana, a Pague Menos foi abrindo aí em algumas cidadezinhas estratégicas, e Araújo começou a ficar sufocado, né? Qual que era a grande possibilidade de crescimento? Ir para os bairros, né? Então, já que essas redes, algumas chegaram em Belo Horizonte, a Pacheco, a Droga Raia, a Pague Menos, então ela ampliou o nicho para os bairros e começou a abrir lojas no interior do estado. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? E nada mais, nada menos, imagine você que trabalhava numa drogaria de bairro, você atendia aquela comunidade, né, seus clientes ali, vamos dizer, entre aspas, o dono numa certa zona de conforto, e de um dia para o outro abre ali uma Pague Menos do lado, abre uma Raia, abre uma Drogaria Araújo, começa um mercado competitivo, tá? Então, esse é um mercado nosso, hoje dominado pelas grandes redes. Isso é importante até citar, que nós tivemos a entrada de uma grande rede americana, né, a CVS. Os Estados Unidos tem duas grandes redes, que é a Walgreens e a CVS. A CVS ela veio comprando a Onofre e viu que esse mercado brasileiro era muito complicado e ela saiu fora e aí acabou vendendo a Onofre para a Raia, né? Então a Raia fez a aquisição aí da Onofre. Quando eu olho o ranking do ano passado, de 2019, a maior rede que nós temos no Brasil é a Raia Drogasil, tá? A Raia Drogasil, ela é disparado, né, em termos de faturamento, número de lojas, comparado com as outras redes que a gente tem. Depois vem a DPSP, né, Pacheco São Paulo, a Pague Menos, né, cearense em terceiro lugar, a Farmácia São João, que é do Rio Grande do Sul, em quarto, a Panvel, também do Rio Grande do Sul, em quinto, a Extra Farma em sexto, ela é do Pará, e em sétimo vem a Drogaria Araújo. Então, a nossa mineirinha aí está em sétimo no ranking nacional e destaca a Indiana, tá? Aqui, ó, em 11º, que também é uma rede mineira que nasceu na região ali de Ipatinga, Molevade, Valadares, foi para Teoflotone, aí cresceu para o sul da Bahia, né? Norte, uma rede que cresceu bastante também aí no mercado. E o que eu quero mostrar nesse slide aí é que essas redes estão crescendo e vão crescer mais, né? Começa uma briga maior ainda entre essas grandes redes. Beleza. Lei do genérico nos favoreceu, né? O genérico entrou no mercado em 99, deu uma moralizada aí no nosso setor, que a gente só tinha referência similar, então o genérico veio para poder trazer um produto de qualidade, que passasse por testes de bioequivalência e biodisponibilidade, mas isso entrou muito forte no segmento farmacêutico. Isso fez com que crescesse as indústrias farmacêuticas nacionais, que algumas redes de farmácias também tiveram um boom de crescimento, que isso aumentou o consumo, né? As pessoas tinham condição aí de fazer aquisição de um produto agora, medicamento, que no passado eles não tinham condição de aquisição. Então, tivemos uma melhora de qualidade e aumentamos bastante o consumo e adesão do paciente aos tratamentos com o advento dos medicamentos genéricos. Então, isso é um marco importante também na nossa profissão. A Anvisa, né, foi criada em 99. Então, a gente parar para pensar aí, 21 anos atrás, a gente não tinha uma agência que controlasse
medicamentos no Brasil, né? Isso tudo era controlado por meio de leis, decretos, portarias e etc. A Anvisa veio para moralizar o nosso setor. Isso é importante, porque vem algumas exigências, né? Algumas RDCs específicas. Então, eu tenho uma RDC 44 de 2009, que trata das boas práticas de dispensação de medicamentos em farmácias e drogarias. Eu tenho uma RDC 17, e aí vai, RDC 302 para análises clínicas, RDC 802, que vai para distribuidoras e transportadoras de medicamentos. Então, eu tenho as boas práticas de fabricação, e quando eu crio exigências, eu exijo a presença e atividade do profissional farmacêutico, né? Então, a Anvisa veio para nos trazer ganhos também e perspectivas para a nossa profissão, porque cria leis, cria normas, e eu preciso fazer com que essas leis e normas sejam cumpridas, e aí eu preciso de profissional para estar atuando na execução e no cumprimento dessas leis. Então, a Anvisa para a gente também foi um marco importante para a profissão. A farmacovigilância veio em 2000, tá? E também abriu um pouco o nosso leque de atuação profissional, principalmente com dois cases que aconteceram. Um foi o Lipobay. O Lipobay teve vários danos de pacientes com rabdomiólise, né? Que vieram a ter comprometimentos, né, no tratamento, e também que é a serivastatina, tá? Que é um antilipêmico. E também tivemos o problema com o rofecoxib, né, que é o Vioxx, que é um anti-inflamatório não esteroidal inibidor da COX-2 seletivo, e muitos pacientes tiveram comprometimento cardíaco, vieram a óbito com o uso do rofecoxib, né. Fora isso, nós tivemos talidomida, né, com crianças nascendo com focomelia, que também veio mostrar que medicamento não é brinquedo, né? Ou seja, eu tenho os testes clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, registro. Quando ele vai para o mercado, ele não é totalmente seguro, porque agora ele passa a ser usado pela população no mundo inteiro, né? Obeso, hipertenso, diabético, que usa 2, 3, 5, 10 medicamentos, aí vem as interações medicamentosas e eu preciso monitorar esses efeitos adversos. E aí a farmacovigilância veio para isso. Cresceu muito, a Anvisa exige. Dentro do serviço de atendimento ao cliente, nas indústrias farmacêuticas, tem que ter um setor de farmacovigilância. Alguns hospitais são hospitais sentinelas, que têm setor de farmacovigilância implantado. Então, isso abriu mais uma oportunidade para nós farmacêuticos no mercado, tá? Então, a farmacovigilância também é um marco importante aí para a nossa profissão. Não podemos deixar de falar, né, da farmácia clínica. Quando o Conselho Federal de Farmácia publicou as duas resoluções, né, no ano de 2013, a 585, que trata das atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586, que trata da prescrição farmacêutica, né, prescrição de medicamentos pelo farmacêutico, isso mais uma vez abriu o nosso leque profissional. Tá? Por que eu falo isso? Porque com essas duas resoluções do Conselho, a gente passou a poder, né, atender o nosso paciente de uma forma diferente. É lógico que já era um movimento que acontecia até antes de 2013, que outros países já tinham esse serviço clínico implementado, a Espanha muito bem feito, os Estados Unidos e assim outros países mais, né? Não vamos falar aqui de todos, mas até o Chile, né, que perto da gente já fazia farmácia clínica, e a gente ficou um pouquinho para trás. Então, essas duas resoluções abriu portas para o farmacêutico no ambiente hospitalar. A atuação do farmacêutico hoje no hospital, ele mudou completamente, né? Eu tenho o farmacêutico gestor do medicamento e agora eu tenho o farmacêutico gestor do paciente. São dois olhares diferentes. Um olha para o fármaco, o outro olha primeiramente para o paciente. Mas isso no hospital já acontecia nos outros países, né? A gente conseguiu incorporar muito bem, conseguimos não, estamos incorporando hoje isso no varejo, tá? Seja no setor público, então nas farmácias públicas, seja no setor privado. As redes de drogaria, que nós falamos que dominam esse mercado, estão abrindo consultórios farmacêuticos, tá? As pequenas farmácias e drogarias, que já faziam aquele atendimento diferenciado, as farmácias independentes, também chamadas de farmácia de bairro, enxergaram uma grande oportunidade de fidelizar o seu paciente, atribuindo e executando esses serviços clínicos farmacêuticos, né?
de verificar problemas relacionados aos medicamentos, reações adversas aos medicamentos, incompatibilidade, acompanhamento farmacoterapêutico e fazer um trabalho multiprofissional. Tem farmacêuticos hoje que têm um elo muito bacana com cardiologistas, com endocrinologistas, que o paciente sai do consultório médico, é encaminhado para o farmacêutico, e o farmacêutico vai fazendo um acompanhamento farmacoterapêutico até esse paciente retornar para a sua consulta ao médico. E ele recebe essas informações, né, o profissional, o médico. Então, existe hoje uma sinergia na farmácia clínica hoje dentro do varejo. É lógico que ainda é básico, né, vou dizer assim, que ainda tem muitas empresas que não fazem farmácia clínica, inclusive as redes, né? A Raia, a Droga Raia, que é a maior hoje, ela não tem consultório farmacêutico dentro das suas lojas, existe projeto de implementação, mas é uma coisa que veio realmente para ficar, tá? Então, a farmácia clínica aí é um outro horizonte que a gente tem, seria o resgate lá daquele antigo boticário que personalizava o seu tratamento, retorna mais ou menos um pouco daquela origem, tá? Como eu disse, dentro do hospital muda um pouco, né? Dentro do hospital, eu tenho uma equipe multiprofissional, isso exige muito mais do farmacêutico, né, que está trabalhando na farmácia clínica. Interessante que a gente olha para a nossa faculdade lá no Pitágoras, eu tenho muito ex-aluno trabalhando com farmácia clínica e se destacando nesse mercado fazendo serviço clínico. Eu preciso de conhecimento, né? Então esse farmacêutico tem que saber muito de farmacoterapia, de acompanhamento farmacoterapêutico, interação medicamentosa, porque ele é o cara que vai mais entender de medicamento dentro desse grupo multiprofissional, tá? Então, é sentar todo mundo, médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, e discutir o caso da Dona Maria, do Seu José, que está lá no leito 102, no 103, na ala norte. Então, discutir casos específicos e tentar trazer a melhor forma, né? Tentar entrar no consenso para a melhor forma de tratar e recuperar, né, a saúde desse paciente que está lá hospitalizado. Então, o hospital ainda tem a gestão do medicamento, que vai cuidar dos produtos, eu tenho o pessoal da nutrição parenteral e tenho a farmácia clínica hoje já implementado dentro dos principais hospitais, eu falo aqui de Belo Horizonte, tá? E aí também do Brasil. O serviço público é uma outra oportunidade, uma outra porta grande que se abre para a profissão, né? A gente pensa em serviço público, aí eu penso só em trabalhar na prefeitura municipal da cidadezinha do interior de Minas Gerais. Isso é uma oportunidade. Meu serviço público é muito amplo. Então, eu queria mostrar para vocês o que a gente tem de oportunidade, né? Polícia Militar de Minas Gerais tem oficiais da saúde dentro da nossa corporação militar. Então, sempre vai ter aí. Serviço público é concurso público, tá, pessoal? Então, se vocês têm como vontade, desejo, né, atuar no serviço público, já comece a estudar, dedicar para os estudos de concursos que virão lá na frente. Algumas disciplinas são obrigatórias, a deontologia, toda a parte da legislação farmacêutica, saúde pública, matéria básica, saúde coletiva, epidemiologia, mas as disciplinas específicas dependendo da área que você vai atuar. Então, o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais é uma referência, a gente tem vários colegas trabalhando lá como farmacêutico no hospital, seja na farmácia, seja na análises clínicas, tá? A Polícia Civil, né, trabalhando aí diretamente na perícia, né, na perícia criminal, dentro do nosso estado de Minas Gerais. A Perícia Federal, né, então trabalhar na Polícia Federal como perito, e aqui são duas grandes oportunidades, eu acho, de trabalho, né, de ganhos financeiros para quem almeja muito isso, respeito, né, status também. A rede Abserve, né? A rede Abserve é a rede dos hospitais universitários federais. Então, todos os hospitais federais, isso inclui o Hospital das Clínicas da UFMG, a rede SARA, são hospitais federais que também são concursados, né? Então, há uma oportunidade aí nas redes dos hospitais. A Escola de Saúde do Exército, tá? Então, o Exército sempre abre vagas aí para os seus concursos. A Marinha, a Aeronáutica. Recentemente teve um processo simplificado na aeronáutica aqui, nós temos um grande centro, né, o CIAI, aqui em Lagoa Santa, e aí abriu vagas para farmacêuticos aqui no CIAI. Dentro dessas vagas de farmacêutico no Exército, na Marinha, tá, pessoal, na aeronáutica, tem vaga para farmacêutico hospitalar, farmacêutico industrial, farmacêutico analista clínico, então tem todas essas áreas dentro desse serviço público, tá? A Rede FEMIG, né, que coordena todos os hospitais estaduais aqui do estado de Minas Gerais,
A FUNED, né, a Fundação Ezequiel Dias, onde eu tive a oportunidade de atuar como vice-presidente aí no ano de 2018, que produz medicamentos, produz vacinas, né, vacina meningocócica, também é um serviço público. O próprio Conselho de Farmácia, né, se quiser trabalhar lá como fiscal, vai ter que fazer um concurso público para fiscal dentro do CRF-MG. Então, é uma porta grande que se abre aí o serviço público. Cosmético. Nós somos o terceiro maior mercado consumidor de cosmético do mundo. Se eu olho o gráfico, primeiro lugar no mundo é Estados Unidos, segundo China, terceiro Brasil. Nós ultrapassamos o Japão, tá? E hoje os olhos das indústrias de cosméticos do mundo estão voltados para o Brasil, tá? Porque a gente já está caminhando para ultrapassar a China e se tornar o segundo maior mercado consumidor de cosmético. Qual que é a importância disso? Junto com esse crescimento, crescem as oportunidades para nós farmacêuticos atuarmos, tá? Então, é um grande mercado em expansão. Se eu olho só para a América Latina, o Brasil é o maior mercado consumidor de cosmético na América Latina. E quando eu comparo o segundo, que é o México, enquanto a gente tem aí 49% de participação, o México, que é o segundo, só tem 14% de participação. Eu estou falando isso. Muitas marcas que eram marcas europeias, como Shiseido e etc., né? Marca, Shiseido e etc., todas elas já estão hoje no Brasil. Tem lojas próprias dentro dos shoppings, né? Dentro dos free shoppings, vendendo. Tem que estar no Brasil, porque é um mercado que está crescendo. Então, antigamente a gente tinha marcas mais simples de cosmético e esse mercado foi crescendo, crescendo, crescendo tanto que as multinacionais, as francesas, as alemãs, todas vieram para o mercado brasileiro. Então, é um grande e um baita de um mercado. Se eu volto só para o Brasil, em nossas empresas nacionais, e eu pego o top 5, né? Quais são os principais players que a gente tem no mercado? Primeiro lugar, hoje é ocupado pela Natura, tá? Então, a Natura é uma empresa que cresceu muito, ampliou muito o mercado, que foi ali adquirindo outras empresas, e hoje ela tem também produtos em outros países. Segundo é o Grupo Boticário, né? O Grupo Boticário também é um grupo gigante, e aí é um case muito legal, tá? Para quem quiser estudar o Boticário foi fundado por um farmacêutico, né? Que formou lá na Universidade Federal do Paraná. Ele fugiu com a família na época ainda da Segunda Guerra Mundial, os pais eram judeus, então eles tiveram que fugir, foram primeiro para Bolívia, depois vieram para o Brasil, e ele, depois que formou, ficou mais ou menos na dúvida, igual vocês, o que eu vou fazer com esse canudo que está na minha mão, né? E ele optou, na época, abrir uma farmácia de manipulação, e daí o negócio virou um grande case de sucesso. Hoje tem muitas marcas dentro do Grupo Boticário, Eudora faz parte do grupo, quem te disse Berenice, né? Eles fizeram a aquisição da Vult, então um grupo aí também, hoje o segundo maior do Brasil. Unilever, né, que tem várias marcas dentro da Unilever, a L'Oréal também, que tem inúmeras marcas dentro do grupo L'Oréal, e a Colgate-Palmolive também tem várias marcas dentro do grupo Colgate-Palmolive. Então, estamos falando aqui de 5 grandes indústrias nacionais de cosméticos. Mas se eu olho em Minas Gerais, pessoal, a gente tem tanta indústria de cosmético. Em Belo Horizonte, vamos pensar assim, né, é muita coisa. Eu falo tanto de indústrias grandes quanto indústrias de pequeno porte. Tem muita gente entrando nesse mercado, tá? Começando produzindo seus próprios produtos, criando a sua marca. Nós temos ex-alunos trabalhando somente com desenvolvimento de marcas. Eu tenho a Carla, formou com a gente à época lá no Pitágoras, que também hoje ela é uma referência no desenvolvimento de produtos cosméticos, tem experiência de passagem por grandes empresas. Então, é um segmento que está crescendo e se a gente quiser, se você quiser entrar nesse segmento, você pode ter certeza que você vai crescer junto com essa turma aqui, tá? Aqui são as maiores marcas que a gente tem hoje, né? A Natura, que começou de loja porta a porta, vendendo só com vendedoras, né? Com consultoras de vendas, hoje ela tem loja própria. E o Boticário, que começou só com loja própria, hoje ele tem consultoras de vendas, né? Então, ou seja,
ampliar o mercado, comprar a Avon, né? A Avon hoje está na mão dessas marcas aí, desse grupo, e estão crescendo. Vem marcas internacionais também, Mary Kay, né? Que vem trazendo seus produtos também com consultoras de venda direta aqui no Brasil. Quando eu olho para o setor de alimentos, que é uma outra área nossa de atuação enquanto farmacêutico, eu destaco duas situações que estão crescendo muito. Primeiro, dieta, tá? E o segundo, suplementação. Ou seja, aumentou muito o consumo de suplementos, né, de produtos para dieta, vitaminas e etc. nas farmácias. E aumentou muito o consumo de suplementos. Eu não vou nem entrar no mérito de vitaminas, porque a gente tem uma empurroterapia gigantesca de vitaminas no Brasil, sou totalmente contra isso, o excesso de vitaminas traz problemas, discuto isso bastante com os alunos em sala de aula. Mas esse lado de cá, tá? Ajudar o paciente realmente na dieta, juntamente com o nutricionista, não estou nem falando de farmacoterapia, tá? Mas a suplementação para os praticantes de atividade física pessoal, isso aqui é um baita de um mercado para a gente poder atuar, né? As farmácias vendem suplementos alimentares, vende whey, vende glutamina, os BCAAs que a gente tem, os carboidratos, maltodextrina, dextrose, etc. Mas e você sabe diferenciar um suplemento, como usar o suplemento, que horas que tem que usar, qual suplemento que é indicado, porque o paciente nos procura na farmácia. E eu já tenho alguns casos aí de farmacêuticos que têm seus consultórios farmacêuticos atuando em suplementação, em parceria com academias de atividade física e nutricionistas, fazendo acompanhamento de pacientes aí em busca de hipertrofia, né? Ganho de massa muscular e também de perda de gordura. Então, não estou nem entrando no mérito do setor de alimentos, que é gigantesco, né? Vai trabalhar na Vilma, na Nestlé, a gente pega a Nestlé, era um farmacêutico. Guaraná Jesus, não sei se você já ouviu falar do Guaraná Jesus, que nasceu no Nordeste brasileiro, ele foi produzido por um farmacêutico, né? Então, o setor de alimentos, ele é muito grande. A produção de queijo, as cachaças, né? Controle de qualidade de cachaça ali, ó, região de Salinas, tem muito farmacêutico trabalhando. Na produção de cervejas artesanais, tem muita gente atuando em controle de qualidade, microbiologia de alimentos nesse setor. Então, é um baita de um... É lógico que não é uma área privativa nossa, enquanto farmacêutico, a gente vai estar aí atuando junto com um engenheiro de alimentos, o próprio nutricionista, mas é uma outra área que a gente tem para poder atuar. Essas duas eu destaco porque isso tem a ver com a farmácia clínica, acompanhamento farmacoterapêutico também dos pacientes, tá? Análises clínicas é um outro setor em mudança, né? O farmacêutico que lá no passado abriu mão da drogaria para focar em análises clínicas, depois ele voltou a esquecer da área de análises clínicas. A gente abriu um pouco esse mercado para o biomédico. O biomédico entrou forte no setor de análises clínicas. E agora o biólogo também está entrando nesse segmento de análises clínicas. O farmacêutico meio que fechou os olhos, já que o mercado era muito grande, faltava farmacêuticos no mercado, tinha muita opção, acabou abrindo mão de algumas áreas, e uma delas foi análises clínicas. Mas, de qualquer forma, como é que está esse setor de análise? Também temos uma concentração de marcas. Os principais laboratórios estão comprando pequenos laboratórios e estão introduzindo essas marcas para dentro do seu grupo, né? A gente tem como destaque aqui em Belo Horizonte o Hermes Pardini, né, que hoje não atua só com a marca Hermes Pardini, fez aquisição de outros laboratórios em São Paulo, no Rio, etc. Trabalha muito com a terceirização de exames, né? Então, se vocês conhecerem, ou já tiveram a oportunidade de conhecer o CPA, lá em Vespasiano, que é o Centro de Processamento de Amostras, vocês vão... Processo totalmente automatizado, tudo com esteira, né? Muito legal. Tem ex-alunos, grandes ex-alunos, colegas trabalhando lá no Pardini. O CEIB, né, que começou no Distrito Federal, é um laboratório de duas farmacêuticas bioquímicas, também é um estudo de caso muito legal. Elas eram funcionárias públicas e aí um dia falaram, vamos ter o nosso próprio negócio, e aí resolveram abrir o laboratório CEIB. O CEIB está sempre entre as melhores empresas para se trabalhar, pelas revistas Green Place to Work e outras marcas referenciadas, ou seja, tem todo um cuidado feito com todos os colaboradores do CEIB. É muito legal a história deles de sucesso. O
O Grupo DAS é um grupo que cresceu muito, por isso que o nome chama grupo, né? Grupo DAS. Eles foram comprando vários pequenos laboratórios, Álvaro, Delboni, Bronstein, Pasteur, Scientific Lab, e eles vão terceirizando esse serviço também para dentro do serviço público. Hoje, o maior grupo de análises clínicas que a gente tem no Brasil, tá? É o DASA, então, é o maior grupo que nós temos, briga aí com o Pardini e com outros 2 laboratórios. E o que a gente tinha aqui também em Belo Horizonte, que vinha crescendo bastante, era o São Marcos, né? Que acabou entrando também no setor de imaginologia, né? Comprando um laboratório de imagem. E saiu uma matéria essa semana que o DASA ofereceu uma proposta de aquisição do Laboratório São Marcos. Tá? Então, eu não li o teor completo da matéria, mas teve uma participação de aquisição do DASA pelo São Marcos. Então, o DASA vai vir forte aí na nossa cidade aqui de Belo Horizonte. Ok? Tem os pequenos laboratórios ainda no interior do estado, a gente ainda não tem ainda o que está acontecendo nas drogarias, né, de abrir filiais no interior. Esses laboratórios ainda não têm esse mundo, porque eles acabam terceirizando. Então, um pequeno laboratóriozinho lá da cidadezinha do interior de 5.000 habitantes, ele pega aquela amostra de um exame microbiológico e manda para o Pardini fazer. Então, não é interessante para o Pardini abrir um posto de coleta, porque senão ele vai acabar concorrendo com o próprio laboratório que fornece para ele. Mas já existem algumas tendências aí nesse mercado, vamos ver o que vai acontecer. Essa aqui é uma outra área que está crescendo muito, né? Farmácia estética. O farmacêutico está habilitado a atuar no segmento de beleza, nós falamos dos cosméticos, mas aqui a gente vem nos procedimentos técnicos, né? Seja eles corporais ou faciais, seja com as técnicas invasivas, então limpeza de pele, aplicação de microvasos, aplicação da toxina botulínica, botox, preenchimentos faciais com ácido hialurônico. Então, é um ramo promissor, e aí eu ainda coloco aqui, um ramo promissor ainda a ser bem explorado pelo farmacêutico, tá? Era um setor exclusivo do dermatologista, entrou o biomédico, entrou o farmacêutico e outros profissionais também estão entrando nesse segmento. Então, tem um baita de um mercado aí a ser explorado. A farmácia oncológica, né, nós já falamos aí, dentro dos hospitais, é um setor exclusivo do farmacêutico, né, só o farmacêutico pode estar fazendo a preparação dos medicamentos antineoplásicos. O Conselho Federal de Farmácia emitiu uma nota recente exigindo aí para atuar nesse setor título de especialista, tá? Então, tem que ter um título de especialização, pós-graduação, para atuar na área da oncologia. Mas é uma área muito legal, também temos vários ex-alunos trabalhando hoje dentro dessas clínicas oncológicas, Oncomed, o grupo Oncoclínicas, dentro dos próprios hospitais, tem um mercado bem promissor aí dentro da oncologia. As práticas alternativas, e aí são várias práticas alternativas, né? A homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, né? Eu tenho uma ex-aluna nossa aí, que hoje ela é uma farmacêutica acupunturista, né? Então o negócio dela é só mexer com a acupuntura, as plantas medicinais, os fitoterápicos, então as hortas medicinais, a antroposofia, né? Tratar o indivíduo de uma forma completa, o termalismo, a crenoterapia. Então existem outras práticas alternativas e que isso também está ganhando corpo, né? As pessoas estão pensando hoje em coisas alternativas. E isso está abrindo um leque para esses outros tipos de setores para nós farmacêuticos atuarem, tá? Farmacogenética, e aí é uma coisa bastante inovadora, biologia molecular, trabalhando dentro dessas clínicas, né, de reprodução assistida, desenvolvimento de fármacos, né, que vão ser personalizados, a produção dos anticorpos monoclonais. Então, é um segmento aí novo, né, para quem gosta dessa área da genética, da biologia molecular, né, imunologia, vale a pena explorar que isso é o futuro, tá, pessoal? Estamos falando aqui do que é o nosso futuro em relação a fármacos e medicamentos. Vacinas é um outro mercado que abriu para a gente recente, né? A Anvisa autorizou as farmácias previamente cadastradas, aquele farmacêutico que tem um curso, né, de aplicação de vacinas, ele pode aplicar vacinas nos estabelecimentos farmacêuticos. É mais um serviço, né, que a gente veio agregar
para ser prestado para a população. Interessante que nessa última campanha, né, que teve de vacinação para a gripe, até uma rede de farmácias aqui em Belo Horizonte foi, né, cadastrada e fazia aplicação de vacinas na própria rede também. Então, é um outro mercado grande que abriu aí para nós farmacêuticos. Ok, pessoal? Beleza. Professor Claudinei, você me falou de muita coisa aqui agora. Nem eu talvez imaginava que a gente tinha tanto de coisa para poder trabalhar, né? Mas aí eu deixo uma pergunta nesse momento, né? O que você deseja para a sua vida profissional? E geralmente é essa pergunta que muitos dos meus alunos e ex-alunos fizeram ou fazem logo quando estão quase formando ou logo pós-formar. Professor, você acha que eu posso trabalhar nessa área? Será que vale a pena entrar nessa área? E aí eu deixo esse ponto de interrogação, né? Que a gente já entra num outro viés que a gente chama isso de gestão de carreira, né? É você que vai definir, né, aonde você vai atuar, porque você é o fruto das suas escolhas. Alguns que estão aqui assistindo já estão pensando, não, eu quero mexer com estética. Outros estão assim, não, eu quero trabalhar nas análises clínicas mesmo. Aí eu quero trabalhar lá na garantia da qualidade na indústria. Outro está pensando que quer ser farmacêutico lá da aeronáutica. Você tem que trabalhar por aquilo que você quer fazer. Dinheiro não traz felicidade plena, tá? Sucesso não é sinal de dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa está ali procurando achar um segmento da farmácia que vai ganhar mais dinheiro, mas talvez aquilo não vai trazer felicidade, ou vai trazer felicidade por um curto período de tempo. A gente tem que fazer o que a gente realmente quer e gosta de fazer, tá? Porque aquilo que você nortear é aquilo que você vai trilhar. Há uns 15 dias atrás, uma aluna me chamou no Instagram e falou assim, professor Claudinei, olha, não adianta você ficar divulgando vaga aí de indústria, porque eu não consigo trabalhar na indústria, porque eu não tenho experiência, né? Ou seja, lá durante a faculdade dela, ela não escolheu o setor da indústria farmacêutica. Se ela tivesse colocado na cabeça dela, durante a faculdade, que ela queria trabalhar na indústria, ela teria feito estágio, teria feito cursos, né, extras, simpósios, palestras focados no segmento da indústria, e não foi por aí. Então, mudar isso depois é muito mais difícil. E quando a gente escolhe, a gente toma as nossas decisões e a gente assume as consequências. E aí, uma das maiores dificuldades é quando a gente está de frente de um caminho e tem dois caminhos diferentes a seguir, o da direita e o da esquerda. Se você vai para a direita ou da esquerda, é você que vai decidir para qual que você vai, né? Então, você tem que definir o destino da sua vida profissional. É só você que vai decidir isso, né? Então, a faculdade, os estágios que vocês fazem servem realmente para mostrar afinidade, feeling, né? Gosto por alguma dessas áreas que vocês possam estar escolhendo. Ah, professor, mas talvez drogaria não está pagando muito bem. Olha, se você gosta de drogaria, vai para a drogaria e depois você vai arrumar uma outra coisa para você fazer, mas você vai se dedicar à drogaria. Eu tenho colegas que formaram comigo que têm 22 anos trabalhando em drogaria, ganham piso salarial, estão extremamente felizes porque aquilo que eles queriam para a vida dele é o que eles estão fazendo. E eu tive colegas que foram para outros setores e caíram na drogaria e estão insatisfeitos com aquilo que está fazendo hoje. Então, guardem isso, tá? Você é o fruto daquilo que você escolhe para a sua vida. E arrepender, pessoal, é para os fracos, tá? Arrepender, a gente não pode arrepender das nossas decisões, não. Por isso a gente tem que ter muita certeza, frieza, na hora da gente escolher o que a gente quer fazer, tá? Mas diante de tudo isso, né, qual que é o maior desafio que nós temos hoje para a profissão farmacêutica, né? A gente parar para pensar, falei só de coisas boas, o hoje, o mercado, né? Mas nós temos desafios, tá? E o maior desafio que nós temos é essa imagem aqui, ó. É se nós vamos dar ouvidos para o anjinho do bem ou se nós vamos dar ouvido para o anjinho do mal. O que é certo e o que é errado, a gente aprende durante a faculdade. A gente aprende em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos.
Mas lá na frente, é você que vai escolher o que você vai fazer. A gente sabe que não pode vender medicamentos sem receita, a gente sabe que não pode vender antibióticos sem receita, eu sei que eu não posso fazer diagnóstico médico, eu sei que eu não posso adulterar uma receita, eu sei que eu não posso ganhar menos do que o piso salarial, eu sei de muita coisa que eu recebi essas informações. Agora, se eu vou cumprir ou não, essa é uma decisão sua. E essa decisão, a gente chama ela de ética, tá? Então, a ética é o nosso maior desafio profissional. Isso para todas as profissões, mas para a profissão farmacêutica isso é muito importante, tá? Porque a gente se depara com farmacêutico sendo preso, porque estava participando de tráfico internacional de entorpecentes. Eu te falo, na época que eu estava junto ao Conselho de Farmácia, nós pegamos vários casos, assim, né, de farmacêuticos que foram presos por falsidade ideológica, por estar tendo enriquecimento ilícito, de forma irregular. Então, assim, esse é o nosso desafio. A gente sabe o que deve ser feito, mas aqueles que desviam dos condutos, dos bons preceitos da profissão, eles desmoralizam a nossa profissão. Porque quando vai para um noticiário e fala lá, aconteceu uma venda errada de medicamentos numa drogaria. Ao invés de falar assim, o João vendeu o medicamento na drogaria errado, não, fala assim, o farmacêutico vendeu o medicamento errado na drogaria. Ou seja, desmoraliza uma profissão, né? E a gente reconstruir uma imagem profissional é muito complicado. Então, vocês que já trabalham no setor, vocês sabem o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado. Se você hoje é um mero funcionário, você tem as suas responsabilidades como funcionário. Mas quando você se torna farmacêutico e se inscreve no Conselho de Farmácia, você tem um código de ética a cumprir. E aí eu não posso me desviar desse código de ética. Porque se eu descumprir um dos deveres impostos pela minha profissão, eu vou ser penalizado pela minha própria profissão. Então, e isso desmoraliza de uma forma geral a nossa profissão farmacêutica. Então, o maior desafio não é salário, o conselho que não atua, o sindicato que é fraco, o mercado que é difícil, está na ética. Porque se eu tenho um piso salarial, e se todos os farmacêuticos recebessem pelo piso salarial, não teria problema, mas alguns descumprem a ética. Ah, mas não pode vender medicamento sem receita. Beleza, se ninguém vendesse medicamento sem receita, não teríamos problema, mas tem gente que vende. E assim, o cara muitas vezes vira para você e fala assim, você vai vender? Não, eu vou ali na farmácia do lado. Aí ele vai na farmácia do lado de frente e está lá um farmacêutico vendendo um produto para ele. Muitas vezes é um farmacêutico que é dono da própria farmácia dele. Aí está um problema. Ele acha que por ele ser dono, ele pode fazer qualquer tipo de irregularidade e ser farmacêutico. Não é assim. Então, o nosso maior desafio, reforço isso, é se a gente vai dar atenção para esse cara que de vez em quando vira e fala assim, não faz não, o professor Claudinei te ensinou, isso não pode ser feito, mas vai vir um tanto de gente que fala assim, que é isso, pode fazer, não vai dar nada não, isso é tranquilo, você vai ganhar um dinheirinho a mais e tal, esquece, não, você vai e faz. E aí você está correndo o risco de ter algum problema, tá? Então, esse é o maior desafio que a gente tem hoje na profissão, que é a ética profissional. E isso impacta nessa realidade que nós temos hoje, né? As farmácias e drogarias, elas são estabelecimentos de saúde ou elas são estabelecimentos comerciais? Nós estamos vendendo saúde ou nós estamos vendendo mercadorias? Porque existem sim estabelecimentos de saúde, mas tem muitos estabelecimentos que são meramente comerciais, né? É uma empurroterapia de fármacos para os pacientes, troca de receita e etc, etc. Eu não quero entrar muito nesses méritos aqui, fraudes no programa Farmácia Popular, tem muita coisa errada acontecendo. Vendendo medicamento vencido, rabisca lá a data de vencimento para a pessoa não ver, corta o blister, fraciona medicamento que não pode ser fracionado. Eu que já rodei, né, com alguns fiscais, na época fazendo algumas fiscalizações, quando eu estava no Conselho de Farmácia, a gente se identifica muitas irregularidades aí no mercado, tá? Então, esse aqui é um grande conflito que a gente ainda tem, né? A gente enquanto farmácia, um estabelecimento de saúde ou nós somos estabelecimentos comerciais? Ela é comercial, ela precisa vender para sustentar o seu negócio, pagar os funcionários.
mas não pode esquecer a essência de que é um estabelecimento de saúde, tá? Aqui a gente tem um problema, qualquer um pode ser dono de uma farmácia no Brasil, né? Um cara que não tem nenhuma escolaridade, se ele quiser abrir uma farmácia, ele abre e te contrata como farmacêutico. Ele pode ser dono de um açougue como açougueiro e resolve abrir uma farmácia e te contratar como farmacêutico. Então, a gente fica muito à mercê do proprietário, né? Eu vejo alguns relatos na internet que me deixam bastante chateado, assim. O farmacêutico ele quer trabalhar e o dono não quer deixar ele trabalhar, porque o dono acha que a farmácia é um estabelecimento comercial, e para ele é comercial, porque ele não tem nenhum histórico de saúde, tá? O negócio dele é ganhar dinheiro mesmo na farmácia. Então, enquanto responsável técnico, a gente entra nesse conflito com o proprietário do estabelecimento, tá? Então, esse é um grande conflito que nós temos hoje. E aí, pessoal? Diante disso, o que a gente vê aí, né, para o nosso futuro? Eu falei já de algumas perspectivas de mercado, de setores que estão em expansão, mas eu queria finalizar essa minha palestra com vocês, dando aí algumas dicas profissionais com esse meu tempo aí de experiência, tá? A primeira delas é olhe para o espelho, né? Olhe para o espelho, se enxergue, se admire, né? Veja coisas boas em você. A primeira coisa é comece a gostar e acreditar em você. A gente tem com o advento aí das mídias sociais, a gente gosta de ficar vendo o crescimento dos outros e a gente se menospreza o tempo inteiro, né? Fulano de tal conseguiu isso. Em sala de aula, você fala, nossa, meu amigo conseguiu um estágio em tal lugar, eu nunca consegui, eu nunca vou conseguir, eu não consigo, eu sou muito ruim, eu não vou conseguir passar nessa matéria, eu não consigo arrumar um namorado, dia dos namorados, sou feio pra cara. Para com isso, né? Quem mais tem que gostar de você é você mesmo. Se você não gostar de você, nada na sua vida vai caminhar para frente. Então, a primeira coisa, se valorize enquanto pessoa, se valorize enquanto profissional, tá? Seja estagiário, seja dentro da sua empresa. Então, comece a gostar e acreditar em você. Segundo, olhe para frente. Ultrapasse as paredes da faculdade. Você tem um currículo a cumprir. Você tem carga horária de aula teórica, aula prática e de estágio. Isso te garante um certificado, mas você não vai se diferenciar de ninguém. Porque no momento em que você estiver formando, outros também estarão formando no mesmo semestre que você. Se eu olho aqui em Belo Horizonte, quantas faculdades de farmácia nós temos aqui? E você vai estar formando junto. Ou, se você é profissional, né? Quantos profissionais que estão trabalhando no mercado juntamente com você? Se você não abrir sua visão, uma visão sistêmica, fazer estágios extracurriculares, além do que se pede, fazer cursos, simpósios, participar de programas, lives, gestão de carreira, abra a mente, saia da parede da faculdade. Porque se você ficar simplesmente no seu currículo, todo semestre vai, faz as disciplinas, está aprovado, quando você formar, você vai formar com um canudo na mão e não vai saber o que fazer com ele. Para se diferenciar, tem que fazer algo a mais. E esse algo a mais é você que vai definir, porque lembre, você que faz a sua escolha de vida, né? Você que vai escolher o rumo para a sua profissão. Então, eu preciso ser diferente dos demais. Eu preciso ser uma luz enquanto todo mundo está apagado. Eu preciso ser perseverante e otimista. Enquanto todo mundo acha que as coisas estão só ruins, e aí a gente pode pensar aqui nesse período, muitos falaram assim, não estou gostando da aula remota, esse negócio não vai dar certo, você conseguiu oportunidades de enxergar isso de uma forma diferente. A gente conseguir, diante das piores situações que a gente tiver, no fundo do poço, identificar algumas oportunidades e ser uma pessoa feliz enquanto todo mundo está triste. A gente precisa ser diferente. Porque quando a gente vai para um mercado, para uma entrevista de emprego, as pessoas conseguem perceber o brilho dos nossos olhos. E o brilho nos olhos, o piscar dos olhos faz uma grande diferença. Então, tente ser diferente dos demais. E diferente não é ter a melhor nota, né? Muitas vezes isso não é sinal de sucesso.
mas é tentar realmente ser diferente dos que estão ao seu redor, tá? Você tem que ter um algo a mais que chame a atenção das pessoas. Então, você não nasceu apenas para sobreviver, você nasceu para fazer a diferença, tá? Então, guardem isso. Você nasceu para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. E eu deixo mais uma dica importante. Network. Faça relacionamentos. A vida é feita de relacionamentos. Hoje, você tem o seu convívio com seus colegas em sala de aula, né? E eu tenho certeza que tem colegas seus em sala de aula que você não conhece. Talvez você esteja no 5º, no 6º, no 7º período, ou no 8º. Já tem 4 anos que você senta na mesma cadeira e você nunca conversou com um colega que fica na sua sala de aula. Ou você não conhece e não confia ou não conversa com aquele colega que trabalha junto com você. Você não sabe das dificuldades dele, das alegrias que ele tem. Precisamos fazer relacionamento, pessoal. Temos que se envolver com as pessoas. Pega contato, anota telefone, manda mensagem, porque o que você fizer hoje, você vai ganhar lá na frente. A gente só é lembrado se você sair do estoque e for para a prateleira da farmácia. Enquanto você está lá no estoque, ninguém te enxerga. Quando você vai para a prateleira, as pessoas te visualizam. E para mim ir na prateleira, as pessoas têm que estar sempre lembrando de mim. Tem um ditado que fala, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está sendo visto pelas pessoas, você vai cair no esquecimento. Por que eu falo isso? Muitas das vezes, na hora que surgir uma oportunidade, olha, tem uma vaga lá no Hospital Felício Rocha, você sabe de alguém que você pode me indicar? Aí você na hora e pensa, vaga, hospital, fulana de tal que estudou comigo. Na hora você pega o telefone e liga, olha, eu tô com uma vaga, você tem interesse? Tenho. Puf, você foi porque você foi lembrado. Porque você deixou uma marca naquela pessoa. Não esqueçam disso, a vida é feita de relacionamentos. Se você é uma pessoa fechada, tímida, que não gosta de conversar com as pessoas, reveja os seus conceitos, porque isso vai fazer uma diferença na sua vida. E se você é fechado, isso vai fazer uma grande falta na sua ascensão da sua carreira, tá? Então, crie relacionamento. Se você não está ainda nas mídias sociais, já está passando a hora de você entrar. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, tem que estar nesse mundo globalizado. Por isso eu falo aqui, ó, domine a web. Nós estamos numa outra geração, pessoal. Nós estamos numa geração agora que tudo é conectado, tudo é informatizado. As crianças hoje já nascem com o celular na mão. Tudo se move agora de forma online. E essa pandemia veio para agilizar muitos dos processos que iriam ser implementados. As pessoas hoje compram tudo em casa, recebem em casa, estudam em casa. Mudou a história. O seu cliente de drogaria hoje é um cliente que vai ser diferente daqui a uns 10, 15, 20 anos, tá? O menino hoje que mexe no celular, ele vai querer comprar medicamentos pelo celular. E quem eu vender e quem oferecer da melhor forma possível é que ele vai estar comprando. Ele não vai querer parar numa drogaria e comprar um medicamento, não. Isso já está acontecendo no setor de eletroeletrônicos. Se você pensasse há 15 anos atrás, se andasse ali pelo centro de Belo Horizonte, você ia achar um tanto de loja de Ricardo Eletro, Casas Bahia, Magazine Luiza. Hoje a gente não vê mais loja de elétrico, a gente compra tudo pela internet. Os setores estão mudando, as pessoas agora já estão comprando roupas e sapatos, e daqui a pouco é alimentos, né? Supermercados e medicamentos. Então, olha, domínio web, Excel você tem que saber, PowerPoint, né? Trabalhar, cuidar dessas mídias sociais, esse é um diferencial para você, tá? Olha, nem preciso falar, domine outra língua, né? O inglês hoje já é o essencial. Se você pensa em atuar no setor industrial, na indústria farmacêutica, no laboratório de análises clínicas grande, no setor de imaginologia, né? Produção de kits diagnósticos, a gente tem aqui na região de Lagoa Santa, Vespasiano, grandes indústrias, Labtest, Biorad, empresas gigantescas aí, produtoras de kits diagnósticos,
que estão buscando profissionais farmacêuticos, mas elas são multinacionais, e aí elas precisam de inglês. Aí você fala assim, meu Deus, eu ainda não sei nem o verbo to be. Está na hora de acordar para a língua estrangeira, tá? Tem muito aplicativo no celular, você vai achar Duolingo, Busuu e mais um tanto de aplicativo gratuito que você vai estudar. Tem muita videoaula no YouTube, vai lá, inglês nível 1, aula 1, aí você vai para o nível 1, aula 2, aula 3, tem muita coisa gratuita na web. Precisa, tá? O diferencial hoje é o mandarim, é o chinês. Aí aqueles que falam mandarim já estão na frente de todo mundo. O inglês é essencial, o espanhol também. Então, não vou entrar nesse mérito, você já sabe do que eu estou falando. Sonhe, pessoal. Sonhe. Sonhar é muito bacana, porque sonhar nos mostra onde eu quero chegar, sabe? Então, coloque a cabeça no travesseiro à noite, pense assim, o que eu quero para a minha vida? Eu quero um carro novo, eu quero trocar de apartamento, eu quero viajar, quero casar, eu quero ter um bom emprego. Olha, sonhe. Seus sonhos de olhos abertos e transforme esses sonhos em realidade, né? Então, coloque objetivo na sua vida, porque se sua vida não tem objetivo, ela não tem caminho, né? Tudo na nossa vida precisa de um objetivo. Coloque metas na sua vida, escreva suas metas, coloque no seu armário. Toda vez que você abrir o armário, você vai se deparar com as suas metas, e aí você começa a confrontar. O que eu estou fazendo para atingir essas metas? Então, sonhe, coloque objetivos e faça esse sonho se tornar realidade. E não seja como os porcos, tá? Porco anda olhando para baixo. Olha, a gente não vai andar olhando para baixo. A gente tem que andar olhando para cima, olhar para as pessoas. Conversem com as pessoas. Nós somos humanos. As pessoas estão cada vez mais frias, mais porcas. Porcas no sentido não de higiene, mas de olhar para baixo. As pessoas entram dentro do ônibus, sentam numa cadeira do lado da outra, fica ali durante 1h30 sentada, uma do lado da outra, e uma não tem coragem de dar um bom dia, boa tarde, ou pelo menos perguntar o nome da pessoa. A gente precisa se relacionar, nós somos seres humanos, então a gente precisa olhar para as pessoas, olhar no olho, cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, network, ver as oportunidades. Não espere que o emprego dos sonhos vai cair no banco da sua cadeira. Se você não tirar a bunda da cadeira e correr atrás, gastar suor, energia para distribuir currículo, fazer ligações, você não vai conseguir seu estágio, você não vai conseguir seu emprego. Então, levante a cabeça e olhe para esse mundo, que ele é lindo, tem muita coisa boa nele, tá? E agradeça. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. Todas as vezes que você agradecer as pessoas, um muito obrigado, valeu, isso atrai mais coisas boas para a sua vida, né? Seja, acima de tudo, grato. Então, pratique a gratidão, tá? Depois de agradecer, de conseguir coisas boas, ajude as pessoas, né? Faça a corrente do bem, faça a rede de relacionamentos, ajude as pessoas. Se você tem um emprego, ajude o outro que não tem. Se você conseguiu algo, ajude aquele outro que não conseguiu, não teve a mesma oportunidade que você. Então, pratique a gratidão, né? Isso traz coisas boas para a nossa vida. Então, depois de tudo, gratidão. E nunca se esqueça que nós somos profissionais da saúde. Afinal de contas, vocês escolheram ser farmacêuticos. E como farmacêuticos, nós cuidamos de vidas. Muitas dificuldades teremos, muitos debates teremos, vamos ser desvalorizados algumas vezes, criticados outras vezes, mas não podemos esquecer a nossa essência. Optamos em cuidar de vidas, porque somos profissionais da saúde. Perguntas?